Olá pessoal, esse é mais um podcast Papo e Conteúdo. Hoje o nosso convidado é o Marcelo, eu pastor aqui da Igreja de Cristo da Zona Leste. Mas antes da gente começar esse bate-papo, provavelmente vocês estão percebendo que antes estamos num cenário diferente, nós estamos aqui no local onde é realizado o culto, então eu agradeço o Marcelo por estar disponível aqui para a gente. Mas antes, pessoal, eu queria agradecer ao apoiador Ilver Neves, ele é o nosso apoiador desse episódio. A empresa dele é Pleno Planejados, e essa empresa ela tem como objetivo fazer acontecer seus sonhos com projetos sendo realizados, detalhes dos seus sonhos e nós, no caso a empresa, concretizar com qualidade, pontualidade e excelência. O Instagram deles é Pleno em Planejados, tá bom? Aqui também vai aparecer, vai também estar nos comentários. Quero pedir, por favor, para vocês darem seu like, compartilhar com outras pessoas que não estão assistindo. Se inscreva no canal, porque além do episódio, também vai ter os cortes aqui desse episódio, beleza? Vamos lá então começar. O Marcelo, ele é o pastor aqui da Zona Leste, vou pedir para ele se apresentar, falar um pouco sobre ele. Marcelo, bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Bom, meu nome é Marcelo, né, como talvez alguns me conheçam aqui da igreja. Eu tenho 27 anos no ministério, tenho 58 anos de idade, sou pastor aqui da igreja e é um prazer estar com vocês aqui também para falar desse assunto tão importante para os casados. Maravilha. Bom, o nosso tema de hoje é casamento em Cristo. Então, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco o que seria o casamento em Cristo, por favor. Bom, eu também tenho 34 anos como casado, né, e casamento é uma coisa tão importante para a vida do ser humano, né? Desde a época quando Deus criou o homem, ele estabeleceu o casamento, né? E estar casado em Cristo significa ambas as partes seguir o Evangelho de Jesus, né? Porque eu posso estar casado em Cristo, eu posso estar casado sem estar em Cristo, certo? Né? Quando eu decido casar em Cristo, eu estou decidindo viver os princípios da vida cristã no meu casamento, né? Seguir o Evangelho. Então, quando a gente volta à história do cristianismo, nós vemos Deus trazendo o povo. Quando Moisés tira o povo da escravidão do Egito, ele leva até um monte, e ali, antes de entrar na Terra Prometida, Deus fala com Moisés e dá a ele as leis, né? Então, sempre o plano de Deus foi ter o povo de Deus ali ao redor dele, o povo em volta de Deus, Deus conduzindo esse povo e dando as leis para que eles vivessem o Shalom. O que era o Shalom? A paz entre Deus, os homens, essa verdadeira paz, essa verdadeira harmonia entre Deus, o homem e a natureza. E Deus foi caminhando com o povo, apesar do povo sempre estar querendo fugir da presença de Deus, né, por causa da natureza humana, Deus sempre foi atrás. Depois até Jesus, quando Jesus veio, e ele começou a pregar o Evangelho, nós vemos lá em Mateus 5, 6 e 7, que a imagem é como se fosse uma réplica do que aconteceu lá com Moisés. Moisés estava apontando do que ia acontecer para Jesus. Jesus ele chama o povo ali, e Mateus 5, 6 e 7, basicamente Jesus traz para o povo como seria a vida em Cristo. É completamente diferente da vida sem estar com Cristo, porque Jesus chama a gente e quando você lê lá Mateus 5, 6 e 7, que praticamente é como se o Deus estivesse trazendo para nós a maneira de viver em Cristo, né? E lá ele fala, se alguém te ofende, você não revida, você perdoa, né? Você não paga o mal com o mal, você é chamado a servir. Então, quando nós lemos esses 3 capítulos, principalmente de Mateus 5, 6 e 7, nós vemos ali Deus dando direções para o ser humano, como é viver em Cristo, né? O amor. Então, eu vou ter um relacionamento baseado no amor, baseado na servidão, baseado no perdão, né? Baseado na paciência, né? E viver casamento em Cristo é você trazer esses princípios para a vida 2. Então, quando eu vivo uma vida sem esses princípios, a minha tendência, a tendência do homem ou da mulher é querer puxar para si. Eu vou casar para eu ser feliz. Certo. E quando, na verdade, eu trago Jesus para minha vida, ou para o casamento, eu vou casar para fazer o outro feliz. Então, essa perspectiva muda, né? Certo. Então, se eu estou vivendo um casamento sem Cristo, e minha esposa briga comigo, eu brigo com ela, a tendência é cada um querer ter a razão, né? E quando eu vivo um casamento em Cristo, eu sou chamado por Cristo, né? Meu desejo de obedecer o que Jesus fala, seguir o que Ele fez por nós, né? Esse estilo de vida da cruz, eu vou até ela, né? Eu tenho a iniciativa de ir lá e pedir perdão, né? Então,
viver em um casamento em Cristo é trazer esses princípios da cruz pro dia a dia do relacionamento do casal. Muito bom. Bom, essa é o mundo ideal, né? É. Mas quando isso não acontece, quando o homem ou a mulher acontece uma situação e ele não aceita, mas foi ela que errou, e ela fala, não, foi ele que errou, e fica nessa briga. Como que a gente consegue usar a Bíblia, ou como a gente consegue usar esse casamento em Cristo para ajudar esse casal? Então, bom, você está falando do casal cristão. Isso. Tá, quando o casal, isso acontece muito, né, na vida cristã, Sim. porque o ideal é a gente seguir os princípios de Cristo, mas nós somos direcionados pela natureza humana também. Eu tenho uma natureza humana, você tem, a sua esposa tem, a minha esposa tem, e na hora que o sangue ferve, né, que a gente chama, na hora da raiva, né, a tendência é a natureza humana sair. Então, normalmente o que eu faço quando eu tô vendo que a minha natureza humana está tomando conta, um de nós, ou eu ou minha esposa, tem que falar, para um pouquinho, né, vamos respirar aqui. Um dos dois tem que ter essa iniciativa, porque senão a coisa, é como você botar fogo numa madeira e jogar combustível, né? Então alguém tem que falar, vamos pensar um pouquinho, vamos dar uma volta, vamos respirar, vamos orar, né? E aí sempre volta, quando você tem Cristo como o rei desse reino, né? E você segue Jesus, o Espírito dele, ele te dá força para você retomar, né? Para você se arrepender. A gente usa esse termo, né? Arrependimento. Então, tem que ter alguém. Quando os dois não conseguem, aí nós aconselhamos muito que tenha um casal de amigos, né? É importante você... Normalmente o que acontece na vida de casados é que as pessoas se isolam, os casais se isolam, né? Como cristão, nós somos chamados a nos relacionar com outros casais. Sim. A ter pelo menos um casal ou um outro casal que eu possa ter uma amizade, um ambiente de confiança. Parceria, né? Uma parceria, para buscar ajuda, para poder abrir o coração, olha, eu não estou conseguindo resolver com a minha esposa, ela está achando que eu estou errado, eu estou achando que ela está errada, vocês podem nos ajudar? E aí esse casal, que também deve ser um casal que está em Cristo, né, pode me ajudar com amor, né, com amor a mim ou a minha esposa. Eu já recebi várias vezes essa ajuda, né, de chegar no ponto onde eu não conseguia resolver, e aí a gente abriu para um outro casal, e esse casal veio com muito amor, olhando para mim, para minha esposa, e apontando com amor também quem está errado. E graças a essas ajudas, a gente conseguiu vencer alguns problemas do casamento, né? Legal. Eu perguntei isso justamente porque muitas pessoas falam assim, mas eu não sou... já que você é cristão e casado, então seu casamento é perfeito, não tem problema. Já que você está casado em Cristo, não é bem assim. Como você mesmo falou, a gente tem a nossa natureza humana. E no caso do casal que não é cristão, e ele tem essa dificuldade, a gente tem como aconselhar eles, mesmo eles não tendo um casamento em Cristo, para ajudar de alguma forma? Quando o casal não é cristão, é difícil porque a natureza humana está ali, né? Eles não... eu fico pensando no meu casamento, se eu não fosse um cristão hoje. Eu teria muita dificuldade, né? O conselho que eu dou é que sempre há uma esperança, né? Eu aconselho... geralmente buscar ajuda, tentar conhecer um pouco do cristianismo, né? Porque a natureza humana ela é impregnada em nós. Se a gente não tiver algo maior do que nós, para a gente poder seguir, poder se delimitar, a gente acaba entrando num rodamuinho de raiva, de orgulho, de ofensa, que é difícil sair, né? Mas assim, de via de regra, alguém tem que pedir perdão, né? Alguém tem que ceder, né? Então, mesmo se esse casal não tem um fundamento cristão, se ele pelo menos, que acaba sendo um fundamento cristão, né? Sim. Às vezes sem saber, a pessoa toma uma atitude como a de Cristo, que é de pedir perdão, né? Alguém tem que ser humilde e reconhecer, né? Às vezes eu estou aconselhando alguns casais que estão passando por dificuldade, e é sempre a mesma coisa. A gente vê o casal, um apontando para o outro. Então, por exemplo, a mulher fala, ele que é culpado. Aí o marido, ela que é culpada, né? E aí a solução sempre espera um pouquinho, mas qual é a sua parte? Né? Aí o homem começa, a minha parte é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí quando a pessoa começa a olhar para si e reconhecer as suas próprias dificuldades, aí desarma a outra, né? Então, quando entra nessa direção de cada um assumir a sua parte da responsabilidade, os ânimos se acalmam, a paz volta novamente, né? E há uma esperança. Então eu aconselho um casal que não é cristão, aí por essa linha, não adianta querer puxar, sempre ter a razão,
é melhor ter paz. Então, às vezes é melhor você pegar qual é a parte que você errou e pedir perdão, né? É melhor ter paz do que ter razão. A gente fala sempre isso, Verdade, né? verdade. É melhor a paz do que a razão, às vezes. Então, eu iria por esse caminho. Legal. Bom, ok, você falou sobre isso. Eu queria que a gente falasse sobre o papel de cada um. O papel do homem e da mulher. Porque hoje a gente vê que está havendo uma inversão, né? A gente ouve muito casos sobre que a mulher está sobrecarregada porque ela está fazendo, porque o homem não está fazendo a parte dele. Não que é errado o homem ajudar, não é isso, mas ele tem que assumir o papel dele, como de homem, como de líder, né, da casa. O que você poderia falar em relação à Bíblia, à luz da Bíblia, sobre o papel de cada um, o papel tanto do homem e da mulher? Porque eu penso que muitos desses conflitos surgem por causa disso. Porque ele poderia ter feito e não faz, ela poderia ter feito e não faz, e ele acusa que ela não está fazendo, ela acusa ele e fica naquele conflito. E aí, assim, antes de resolver, às vezes é necessário colocar o papel de cada um, né? E eu acredito que isso vai ajudar bastante, né? Posso ler uma parte da Bíblia? Tem uma parte da Bíblia que eu gosto muito, né? Que basicamente é muito citada quando se fala de papéis, né? E realmente você entrou agora num ponto que é delicado, porque a gente tem essa questão das mulheres, né? Nos dias de hoje, depois que a mulher tem lutado pelos seus direitos, né? De uma forma justa, né? Sim. Infelizmente, muitas ideologias têm entrado aí nesse caminhão, né? E confundido um pouco a mente. As mulheres têm conquistado um papel, uma posição na sociedade hoje que é muito importante, né? Quando você olha tempos atrás, a mulher era subjugada, a mulher era desprezada. Então, hoje a gente vê que a luta social para que a mulher pudesse ser reconhecida tem levado a mulher a um lugar, a um bom lugar, né? As mulheres hoje são profissionais, as mulheres elas têm mostrado o seu valor. Né? Reconhecer, né? Mas quando a gente vê na Bíblia, você vê, se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia e estudar ela fora do contexto, sem a gente se preocupar com olhar de uma forma mais abrangente, a gente acaba caindo em alguns enganos. Algumas pessoas acham, por exemplo, que esse texto que eu vou trazer aqui de Efésios 5, que é muito conhecido, né? Foi escrito por Paulo, e alguns acham que Paulo era machista, né? Que Paulo não gostava das mulheres, e muito pelo contrário. Quando você vai estudar a Bíblia e vai estudar profundamente sobre Paulo, ele tinha muitas amizades que eram mulheres, claramente ele apoiava muitas mulheres, né? Só que como você falou, são papéis. Então, por exemplo, aqui em Gálatas 5:22 diz assim: mulheres, sujeites cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo do qual ele é o Salvador. Se a gente parar só aqui, já vai dar um problemão. Sim. As mulheres vão ficar doidas, né? Exatamente. Porque esse que é o problema quando a gente pega um trecho fora do contexto, né? É verdade. Você acaba passando uma ideia falsa do que o texto quer dizer. Sim. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem que analisar sempre o contexto. O versículo 22 começa falando das mulheres. Mas se você pegar o versículo 21, fala, sujeito cada um, ambos ao Senhor, né? Quer ver? Vamos ver aqui no versículo 21. Olha só o que fala aqui, ó, em Efésios 5:21. Um versículo antes desse que eu li agora. Certo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, o contexto é que ambos devem sujeitar um ao outro, a Cristo primeiro, né? Então, aí Paulo, nesse ambiente que ele está colocando aqui, é que ele começa a falar do papel. Então, primeiro homens, mulheres, sujeitem seus maridos, né? Mas por quê? Porque a mulher é inferior, porque a mulher ela é menos inteligente? Não foi esse o ponto aqui, né? O ponto aqui foi que Deus instituiu papéis. A mulher deve ter um papel de auxiliadora, né? Porque ela é inferior? Não, porque Deus desenhou assim, poderia ser o inverso. Sim. Mas Deus quis assim, né? E aí, só que a gente não leva em consideração, como eu falei, se parar só por aqui, a gente vai ter muitos comentários aí na live, né? Contrários, né? Sim. Mas quando você vê aqui o papel do homem, no versículo 25, fala assim, ó: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra. E continuando aqui, ele fala aqui no versículo 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. E ele fala para você dar a vida, o homem dá a vida para a mulher.
Então, veja bem, se você tem um homem que ele obedece isso aqui, ele vai proteger a mulher, ele vai defender a mulher, ele vai dar a vida para a mulher, ele vai ser esse líder, né, que vai providenciar todo esse cuidado para a mulher ela vai se colocar numa posição de querer apoiar isso, entendeu? Então, são papéis. A mulher apoia o marido e o marido ama a mulher. É engraçado porque aqui na escritura fala, maridos amem suas mulheres, né? E mulheres respeitem seus maridos, né? Porque quando esse papel um complementa o outro, o todo é muito harmonioso. Sim. Então, é mais confortável para uma mulher, é mais prazeroso para a mulher se submeter a um marido que cuida dela. E aqui, o papel que Deus deu para o homem é de dar a vida à mulher. É lógico que, infelizmente, isso aqui tem sido muito mal usado no meio evangélico, né? Em Malaquias 2, fala que Deus odeia o divórcio. Mas antes ele fala que Deus odeia o homem que se cobre de violência. Então, uma mulher não tem que se sujeitar a um ambiente de violência, ou violência, seja ela psicológica, seja ela física, né? Não foi para isso que Deus criou esse princípio, né? Então, a mulher, ela complementa, ela faz o papel dela, porque ela tem um homem que quer cuidar dela, que quer amá-la, que quer protegê-la, que quer dar a vida, né? Então, se ambos fazem o seu papel, o todo ganha muito. O que acontece muitas vezes é que o homem não faz o papel dele e a mulher quer fazer o papel dela, o papel do homem, né? E vice-versa. Então, é como você compra um equipamento. Você compra um equipamento, você tem o princípio de funcionamento daquele equipamento. Se você começar a usar ele de forma incorreta, ele não fazer o papel ao qual ele foi criado, ele vai dar problema. Sim. Então, esses relacionamentos onde a mulher assume o papel do homem e vice-versa, com o tempo, tende a dar problemas, né? Porque foram papéis que Deus desenhou para uma boa harmonia dessa junção de duas pessoas. É interessante você falar isso, porque o que eu já vi em muitos vídeos, né? As mulheres falando, não, mulher não precisa do homem, ela se mantém sozinha, ela trabalha sozinha, ela se cuida sozinha. Obviamente que ninguém está falando que nenhuma mulher pode trabalhar ou ter o seu direito de comprar as coisas, mas é a questão mesmo dela se sentir protegida, né? E ela apoiar isso. Puxa, eu acredito, né? Eu falo pela minha esposa, ela prefere muito mais ter o cuidado, saber que eu estou levando o pão para casa do que ela. Porque às vezes ela pode estar ocupada com meu filho, pode estar ocupada com algum a fazer, e ela fala, puxa, hoje eu não vou conseguir trabalhar, por exemplo. Ah, mas eu sei que ele está lá trabalhando. Só que se ela não tem esse apoio, ela fala, eu vou ter que fazer os dois, eu vou ter que trabalhar, vou ter que cuidar, vou ter que fazer... E ela sobrecarrega. E aí é a hora que a gente falou do conflito, né? Porque ela vai falar assim, pô, você não está fazendo o que minimamente espera, que é ir lá, por exemplo, dando um exemplo aqui do pão, de ir lá e buscar o pão todo dia. Afinal de contas, já que você não faz, eu tenho que fazer. E aí acaba o conflito. Aí ele fala, mas você não entende, não é assim. E aí fica aquela confusão. Isso tanto para quem é cristão, para quem não é. Isso pode acontecer, né, Marcelo? Pode acontecer, acontece muito, na verdade. Porque as mulheres hoje, hoje em dia, né, com toda essa carga de despesas que um lar tem, as mulheres hoje, praticamente, elas são quase que obrigadas a trabalhar, porque senão não conseguem sustentar a família. Exatamente. Então, se não tiver uma boa divisão dessas tarefas, normalmente acaba sobrecarregando a mulher, né? E aí todo esse desequilíbrio, né? E eu vejo muitas vezes, por exemplo, quando nós vamos lá no versículo 21 que eu li aqui, sujeitos uns aos outros, a gente não quer dizer que o homem tem que fazer tudo, né? Por exemplo, no meu casamento, eu lidero as finanças, mas eu conheço outros casais na igreja que a mulher tem mais habilidade com a parte das finanças e o homem não tem tanta, né? Mas a mulher, ela acaba administrando as finanças, mas na hora que sentam os dois juntos, eles se concordam, entendeu? Sim. Então, assim, um acordo, né, entre eles, para que o bom andamento das coisas funcione. Então, se esses papéis são bem observados, o casamento tende a ir para um bom caminho, né, porque ele está obedecendo o papel que Deus criou. Quando a gente vê que um quer tomar o papel do outro, normalmente tem os problemas, tem as brigas, tem as mágoas, né? Sim. Começa a ter as coisas, aquelas situações que são escondidas, né? Eu vejo no campo das finanças, por exemplo, no campo existem dois lados assim que são muito comuns
causa muito divórcio, que é relacionamento sexual e finanças, né? Então, quando essas coisas não estão sendo bem conversadas, né, e bem, cada um fazendo o seu papel, a Bíblia fala que também até na área sexual, o homem e a mulher têm seus papéis. Uhum. Então, se isso não é bem observado, aí começa a ter as mágoas, e aí com o tempo tende até ao divórcio, né? Falando sobre a questão da mágoa, Marcelo, por que essa dificuldade, normalmente mais para o homem, eu imagino, né? Você pode compartilhar um pouco, de lidar com isso? Por exemplo, você falou sobre a questão financeira, vamos colocar assim, que é uma coisa que eu acho que está mais comum, ainda mais na situação que a gente vive aqui no Brasil. A pessoa, a mulher, eu fiz uma aula falando sobre saúde financeira, e ele falou sobre a traição financeira, ou seja, tem lá um valor guardado, ela usa sem ele saber. E aí, por algum motivo, ele quer fazer uma viagem, ele descobre, ué, mas tem R$1.000. Ah, não, é porque eu comprei uma roupa ali, aí ele vê, tudo bem, não, tudo bem, e ele não fala nada, e ele guarda aquela mágoa. Aí amanhã ou depois acontece uma outra situação, e ele vai acumulando, e ele não fala, por que você acredita que essa dificuldade de expressar, tanto para a esposa dele, que ele não gostou, que ele não, ou mesmo de buscar ajuda, que a gente estava falando, porque se esse é um dos dois motivos, e a gente não lida, por mais que seja R$100, R$10 que ela vai usando, isso não só ela, tá? Ele também pode acontecer. Por que será que essa dificuldade de expressar, de buscar ajuda nesse ponto? Você acha que é vergonha? Ou, vai achar que eu sou um mau administrador, ou que eu não cuido da minha casa, que minha mulher está gastando a torta direita? Ou, no caso, quando a mulher cuida, meu marido está usando a torta direita, eu acho que vão achar que a gente não tem capacidade de cuidar, nem da própria casa, quanto mais de outras coisas, né? Uhum. A boa pergunta. A gente, de novo, isso acontece porque o princípio que nós lemos aqui de Efésios 5 não está sendo seguido, né? Porque também o casal não está seguindo o evangelho. Então, assim, se eu deixo minha esposa segura de que eu estou fazendo o melhor para ela ou para casa, ela vai confiar em mim na área das finanças e vice-versa. O que eu costumo ver muito acontecendo quando Deus criou lá o homem e a mulher, lá no Éden, e logo em seguida ele fala do casamento, né? Os dois vão se tornar uma só pessoa. Então esse princípio, ao meu ver, e lidando com as pessoas, eu vejo, pela minha experiência, que tem casais que eles querem casar, mas não querem que dois se tornem um, entendeu? Tipo assim, algumas coisas, tudo bem, vamos morar junto, vamos ter filhos, né? Vamos ter alguns planos e tal, mas em algumas áreas não. Por exemplo, finanças é uma delas, né? Não, você ganha o seu dinheiro, eu ganho o meu dinheiro, você paga uma parte das finanças da casa, eu pago outra parte. Agora, meu dinheiro aqui usa como eu quiser, você também usa como você quiser. Entendi. E aí vai contra o princípio também de Eclesiastes, né? Que dois juntos, trabalhando juntos, ganham mais e podem conquistar mais. Sim. Então, eu já ajudei vários casais, na hora de abrir as finanças, essa desunião. E aí eu sempre aconselho, olha, um casamento saudável, na minha opinião, deveria todas as finanças estar num pote só. Então, e aí dentro desse pote, os dois em comum acordo fazem um orçamento, né, onde esse orçamento vai atender a todos. Então a mulher deve colocar todas as necessidades dela na mesa, o homem também. Esse orçamento deveria atender as necessidades e ser aberto para os dois. Certo. E quando a gente casa, uma das coisas que a gente também toma decisão, se a gente quer ser um só, não deve haver segredos entre nós, entre eu e minha esposa, né, e ela comigo. Então, se a gente não vai ter segredos entre nós, as finanças têm que estar abertas, entendeu? E aí, o que acontece muitas vezes é que, como você falou, cria os caixa 2. A mulher tem a caixa 2 dela, o homem tem o caixa 2 dele, né? Até dá um problema. Sim. Aí a mulher vem com uma dívida, o homem vem com uma dívida, e aí briga, aí dá um monte de problemas. Então, eu acho muito importante, se é um cristão, poder abrir isso nas conversas de discipulado, né? Porque sempre, eu diria, de cada 10 casais que eu converso, 7, 8 estão O mesmo problema. o mesmo problema. É o problema financeiro, falta de confiança. A mulher, ele não atende às minhas necessidades. Ele acha que o dinheiro que eu gasto no cabelo ou nas minhas higiene pessoal é luxo meu, entendeu? E o homem fala, ela não entende que eu tenho que trocar o pneu do carro, que eu tenho que colocar um acessório, ou que eu quero jogar bola com meus amigos, entendeu?
e aí cada um cria o seu mundinho à parte e só vai comunicar isso pro outro na hora que der um problema, né? E quando já está muito grande também, ou né? quando um descobre, pega o outro no isso claro. É muito ruim, porque Sim. se eu não consigo ter confiança na minha esposa na área das finanças, eu não vou ter também na área de fidelidade, né? Sim. Então, aí cria um ambiente de desconfiança do lar, no casamento. Isso aí só tende a piorar. Você acredita que essa questão, falando ainda da parte financeira, seria mais um amor ao dinheiro? Ou você acha que não? Eu acho que pode ser, mas... Porque, eu estou te perguntando isso porque, por exemplo, ela ganha 5 mil, ele ganha 3. Uhum. Ela fala, pô, o cara ganha menos que eu. Por algum motivo, ou porque o cara não estudou para ganhar que nem ela, ou porque ela acha que o cara não tem capacidade mesmo. Ah, beleza, eu amo mais ele do que eu acho que ele tem capacidade. Ela talvez possa não expressar, mas de repente ela pode pensar. Eu fico imaginando aqui, qual seria, por que não há essa confiança? Afinal de contas, se ela aceitou e ele aceitou casar, por que essa desconfiança financeira? Por que não pode revelar o valor? Às vezes ela vai ter um bônus, tem um aumento. Eu vi uma matéria falando justamente sobre isso, que eles casaram, ela ganhava X, ele X. Só que ao longo do tempo, às vezes havia um bônus por uma meta atingida, às vezes havia um aumento, e quando era falado, nunca era falado o valor real. Ah, ganha R$500 a mais aí, mas de repente já ganhou 700, e 200 a mais ela não fala. Por que você acha que há essa desconfiança, já que aceitaram casar um com o outro, né? Então, é um bom ponto isso aí. Eu acredito que, eu não acho que tem o lado do materialismo, né? Mas eu acho que o que é mais forte é esse lado do orgulho e da falta de viver o evangelho no casamento. Porque assim, não tem problema que a mulher ganhe mais que o homem. Sim. Né? Desde que ambos entrem num acordo, eles coloquem a coisa na mesa, e eles juntos, né, com honestidade ali, eles colocam a necessidade um do outro. Então, eu acredito que eu já vi vários casais onde a mulher ganha mais que o homem, eles colocam o dinheiro na mesa, e aí eles colocam as necessidades, e aí aquilo ali é aberto, é um orçamento só, né? Entendeu? Então eu acho que entra a falta de confiança, entra a falta de parceria no relacionamento, a falta do homem de tentar entender quais são as necessidades da sua esposa. Eu já conheci homens que acham que é absurdo a mulher gastar dinheiro no cabeleireiro, mas ele quer a mulher bonita, né? Ele quer a mulher, isso tem um custo. Exatamente. Né? Ou a mulher acha que é um absurdo ter que colocar um acessório no carro, ou ele ter que comprar uma camisa que ele quer um pouco mais cara, porque ele precisa disso para o trabalho, ou para o evento que ele vai. Então, assim, quando um lado tenta entender o outro lado, a coisa vai se encaixando. Então, quando tem essas mentirinhas, assim, como você está falando, só cresce a desconfiança, entendeu? E aí, como é que você vai confiar na esposa? Primeiro, eu e minha esposa, a gente tem sempre um lema entre nós que é assim, eu sei que ela ama a Deus. E se ela ama a Deus, por isso que é importante o casamento em Cristo, né? Sim. Porque a confiança que eu tenho nela, que ela está falando a verdade para mim, que ela não está escondendo coisas de mim, e nem eu dela, é que eu sei que ela está vivendo em Cristo. Se ela me trair, ou se ela mentir para mim, ela está mentindo para Cristo. Ela está traindo Cristo. E ela ama a Cristo, né? E vice-versa. Então, eu não estou em todo lugar que ela está. Né? Eu estou aqui, ela está lá em casa, pode estar saindo, né? Mas eu sei que onde ela for, o coração dela coloca Cristo em primeiro lugar. Então, se ela sofrer um assédio de alguém, de um homem, ou se ela tiver a tentação de fazer uma mentira, ela tem mais... ela vai ter uma força muito maior de não fazer, porque ela ama Cristo mais do que ama a mim. Sim. Entendeu? Então acho que a gente tem que trazer isso para todos os níveis do casamento. Muito bom. Então se eu recebi um bônus, peraí, primeiro que eu tenho que comunicar a minha esposa, né? E vice-versa. Não sair para comprar alguma coisa. A gente colocar, eu posso até falar para ela, eu tenho necessidade, por exemplo, houve uma época que minha esposa tinha necessidade dentária, ela quebrou o dente. E a gente, nosso orçamento não estava contando com o dente, com aquele no mês. A gente sentou na mesa e falou, o que nós vamos fazer aqui? Então eu não vou fazer isso para mim, e você vai fazer. Então você coloca as necessidades na mesa, né? Nós dois somos um, e se eu quero o melhor para ela, né? Eu vou até me sacrificar para ela, sim, entendeu? Sim. E vice-versa. Né? Legal. Que a gente pode usar mais de exemplos que você acha que tem atrapalhado os casais? A gente deu 2 exemplos que talvez sejam mais
fortes, né, que a parte sexual e finanças, mas que você acha que outros princípios que a gente poderia citar aqui, que você, pelo tempo que você cuida, ajuda os casais, você poderia falar? Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão vivendo uma correria frenética na vida. As pessoas trabalham longe, o trânsito come muito tempo de transporte, os trabalhos exigindo muito das pessoas, cada vez paga-se menos, exige mais, né, das pessoas. E é um perigo a gente começar a viver a vida nessa correria e a gente não passa muito tempo de qualidade um com o outro, marcando um dia, por exemplo, um dia especial para estar junto, né, para ter um jantar junto, para sair uma vez por semana, ou separar um valorzinho ali no orçamento para fazer uma coisa especial, ir no restaurante com a esposa, né. Eu vejo que muitas vezes muitos pais, né, isso acontece até na igreja, às vezes a gente acaba tentando ajudar os pais, especialmente as mães, né, a não viverem em função só dos filhos. Porque põe os filhos numa redoma e coloca toda a atenção para os filhos e esquece que tem um marido e que tem uma esposa. E o que acontece? Com o tempo, esse casamento vai esfriando. E esses pais, eles não pensam que daqui a sua criança lá de 3, 4 anos, 5 anos, um dia ela vai ter 20, 25, e vai querer casar e vai embora, né? E aí esses dois vão ficar olhando para a cara do outro. Aconteceu comigo, a minha filha casou, meu filho, ele hoje tem a profissão dele, então tá namorando, logo vai casar, mas eu pouco vejo ele, né? Porque ele trabalha com medicina, então a gente quase não vê ele. E aí eu fico uma parte do tempo, eu e minha esposa. Então, se a gente não tivesse construído um relacionamento, colocando esses princípios de amizade, a gente teria hoje, talvez, como dois só com amizade, não com um relacionamento profundo de casal, né? E eu acho que orar juntos, acho muito importante. Por incrível que pareça, é difícil um casal orar junto. É desafiante. Não deveria ser assim, né? Nem que seja 5 minutos por dia. Mas quando o casal está orando, o homem está ali falando com Deus, a esposa está ouvindo. Então, se ele está sendo sincero com Deus, ela está ouvindo. Puxa, ele está orando, ele está com essa necessidade, e vice-versa. Então, além de a gente fazer uma comunicação com Deus juntos, a gente está ouvindo do coração do outro. Então, isso causa também mais união, né? Uma devocional de tempos em tempos também, um lendo a Bíblia para o outro, né? Encorajando um ao outro. Então, especialmente esses princípios, eu acho que a gente não pode perder, senão o casamento pode sofrer bastante com o esfriamento, né? O Satanás está sempre querendo... O que Satanás gosta muito é de destruir casais. Sim, entendeu? verdade. Porque se ele destrói uma família, um casal, ele destrói uma família. Se ele destrói a família, ele destrói tudo, né? Porque a base de tudo é a família. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Interessante. Bom, a gente está partindo aqui para a parte final. Eu queria saber se você tem algo que você gostaria de falar que a gente não mencionou aqui e que você acha importante para os casais que estão nos ouvindo. Olha, eu acho importante, como eu falei aqui, comecei falando logo no início, conhecer o Evangelho, né? Então, mesmo quem está na igreja, estar na igreja não quer dizer que você conhece o Evangelho. Então, infelizmente, pode ter pessoas na igreja, mas que não tem uma ideia confusa do Evangelho, né? E trazer essa ideia de estar em Cristo. Então, eu posso estar na igreja e posso não estar em Cristo. Então, o meu conselho se aprofunda mais na graça de Deus, se aprofunda mais nesse chamado do Evangelho, né? Porque o casamento, quando a gente traz isso para o casamento, a gente procura viver como Jesus viveu, ou pelo menos tendo essa meta, né, de ter as atitudes que Jesus teve. E aí eu consigo perdoar com mais facilidade, aí eu consigo servir com mais dedicação ao meu cônjuge, eu consigo ser verdadeiro, né, não permitir que a mentira domine no relacionamento. Então, se você não é um cristão, se você acredita em Deus, né, então procure pessoas que vão ajudar você a entender isso profundamente. Se você já é membro de uma igreja, se já é um cristão, eu convido você a não viver religião no seu casamento. Viva o Evangelho. Traz o Evangelho para o seu relacionamento, né? Peça perdão
Perdão deveria ser uma coisa muito mais fácil para a gente fazer, uma iniciativa de pedir perdão. Procure amizades, né? Amizades que possam levar você para mais perto de Cristo, né? É o que eu tenho feito da minha vida, que tem ajudado no meu casamento. Eu estar rodeado de pessoas que me ajudam, que me amam, que não tem medo de falar a verdade para mim, quando eu estou errado, ou para minha esposa, né? E cultive o seu casamento. Cultive o seu casamento porque é um privilégio ser casado. A Bíblia fala que no céu não haverá mais casamentos, né? Então, se a gente está vivendo aqui e Deus deu esse privilégio para nós, vamos desfrutar do melhor. Sim. Um casamento saudável é muito prazeroso, mas um casamento onde há brigas, a traição, há mentiras, é um sofrimento, né? Então, muitos casos com aquela esperança de vou casar, vou ter uma vida melhor, e acabam se frustrando, porque acaba trazendo mais sofrimento para a vida. Porque, na verdade, casou por egoísmo, porque quer que o outro o sirva, e aí fica pior do que estar solteiro, né? Bom, Marcelo, quero te agradecer, obrigado por ter participado. Pessoal, aqui é o local onde é feito o culto na Zona Leste. Isso. Então, todo domingo, às 10h30 da manhã. Henrique Sertório. 62. Instagram e YouTube ICISP Leste. ICISP Leste. Então, Isso. Procure lá o canal deles, tem vários conteúdos, tem as aulas também, Isso. As pregações são feitas, outras aulas também, para vocês estarem assistindo, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer e lembrar o nosso apoiador, que é o Wilber Neves. A empresa dele é Pleno Planejados, então a empresa dele tem como objetivo fazer acontecer seus sonhos com projetos sendo realizados, detalhes dos seus sonhos, e eles concretizam com qualidade, pontualidade e excelência. O Instagram deles, que vai estar aqui, também vai estar nos comentários, é Pleno em Planejados, tá bom? Também quero pedir, por favor, mais uma vez, que vocês compartilhem. Tem muita gente que não assistiu e você conhece, que é aquilo que pode ajudar, sendo cristão ou não cristão. De repente a pessoa está pensando em casar. Passa esse vídeo para ela, vai ajudar bastante. Também se inscreva no canal, porque além do conteúdo que vocês estão vendo agora, também tem os cortes dessa aula e outros conteúdos. E também, importante, ativa o sininho também para você ser notificado. Tá bom? Marcelo, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, viu? Pessoal, obrigado a todos também. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.